Olá, galera! Bem, como eu havia dito, o nosso próximo vídeo seria sobre o going to, né? Continuando com o mesmo conteúdo, que é sobre future, plans and prediction for the future, planos e predições para o futuro, mas partiríamos para o going to, pois já vimos sobre o will. Então vamos lá. Going to é usado para falar sobre intenções, isto é, planos futuros. Se a gente está falando sobre futuro, obviamente o going to vai ser sobre futuro. Só que é uma forma um pougo mais informal, onde você usa o will para dizer, por exemplo, I will go, eu irei, de um modo mais formal. Quando você utiliza o going to, I'm going to, é como se você estivesse falando eu vou para algum lugar, que é o mais utilizado na fala, né? No inglês e até mesmo no português. Raramente a gente fala eu comerei, eu irei, eu falarei, sabendo que esta é a forma culta, ou seja, de acordo com a gramática. Vamos lá, exemplo. I'm going to buy a new car. I'm going to buy a new car. Eu vou comprar um novo carro. Eu vou comprar um novo carro. Ou vou comprar um novo carro. É muito simples. Qual é a estrutura que a gente utiliza para utilizar o going to? Para fazer frases no futuro utilizando going to. A gente utiliza o sujeito. Temos que utilizar o verbo to be, tá? Com o going to, antes dele, a gente utiliza o verbo to be. Am, is, or are. Que é aquele, ó. Am, is ou are. Tia Karina vai colocar no grupo para vocês darem uma olhada. Em seguida, o going to e depois o main verb, ou seja, o verbo principal. Vamos fazer uma análise desta frase aqui, tá? O I é o sujeito, que nesse caso significa eu, né? A forma verbal do verbo to be que acompanha I é am. Going to, que vai ser a partícula do futuro, tá praticamente dizendo que a frase está no futuro. E o buy, que é o verbo principal, o verbo comprar. I'm going to buy a new car. Eu vou comprar um novo carro. Seguindo, então, para formas, né? Vamos às formas. Forma afirmativa foi basicamente o que eu acabei de explicar. Primeiro vem o sujeito, em seguida o verbo to be e depois o going to mais o verbo principal. Exemplo. She's going to travel with her parents. She's going to travel with her parents. Ela vai viajar com seus pais. She, que é o sujeito. Is, que é o verbo to be. Going to, que é a partícula de futuro. E travel, que é o verbo principal, o verbo viajar. She's going to travel with her parents. Ela vai viajar com seus pais. Simples, né? Agora a negativa. Mais simples ainda. A forma negativa, ou melhor, na forma negativa, você apenas vai acrescentar o not, tá? Logo após o verbo to be e antes do going to. Então, primeiro o sujeito, verbo to be, not, going to e o verbo principal. Exemplo. Anna is not going to the dentist tomorrow. Anna is not going to the dentist tomorrow. Ana não vai ao dentista amanhã. Anna é o sujeito. Is é o verbo to be, mais o not, que indica que a frase está negativa. Going to, que é a partícula de futuro. Anna is not going to the dentist tomorrow. Ana não vai ao dentista amanhã. Certinho? E por último, vamos à forma interrogativa. Ou seja, quando a gente quer questionar alguma coisa, né? Então, na forma interrogativa, a gente vai fazer uma troca, tá? Uma troca de posição de palavras. Primeiro vem o verbo to be. Depois é que vem o sujeito, certo? E aí segue o going to e o verbo principal. Exemplo. Are you going to watch the news? Are you going to watch the news?
Você vai assistir as notícias? Né? Então, eu tô perguntando a pessoa se ela vai assistir as notícias. Se eu tô perguntando a alguém, primeiro vem o verbo to be, tá bom? Eu não posso perguntar You are going to watch the news. Se eu fizer essa frase, eu vou estar falando uma frase afirmativa. Você vai assistir as notícias. É diferente de perguntar Are you going to watch the news? Você vai assistir as notícias? Ok? Então, a nossa aula é isso aqui. Muito simples, né? Vamos só recapitular, fazer um resumo bem simples. Forma afirmativa, a gente utiliza o sujeito, depois o verbo to be e por último o going to, e em seguida, né, o verbo principal. A negativa, apenas adiciona o not ao lado do verbo to be antes do going to. E a interrogativa, a gente primeiro escreve o verbo to be e depois o sujeito going to e o verbo principal, certo? Então, a nossa aula de hoje é isto aí. Para finalizar o assunto futuro, né, sobre o futuro. E, por fim, vamos às atividades.